E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Adoraria poder oferecer um café, mas infelizmente eu não posso, né? Mas a gente pega seu café aí para a gente tomar um cafezinho junto aqui e conversar sobre uma das coleções mais relevantes que já passaram no mercado editorial brasileiro. Uma coleção muito querida, né? Principalmente pelos marmanjos que cresceram nos anos 70. A gente está falando da coleção História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, da editora Rennes, publicada no Brasil no finalzinho, aí na segunda metade dos anos 70, né? Eu tô testando equipamento novo aí, um setup novo, microfone lapela, celular novo tá filmando e tal. Eu acho que ainda estou apanhando, mas por favor deixe nos comentários as suas impressões pessoais sobre os aspectos técnicos desse vídeo, né? Daqui a pouco a gente vai começar a editar, vai vir muita coisa legal, muita coisa nova aí. Então, essa coleção ela é extremamente relevante e querida, porque ela trouxe ao Brasil nos anos 70, ela foi responsável por muita gente gostar de estudar história, né? E o estudo diletante da história, para você querer que o cara crie gosto, nada melhor do que começar com a temática da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior cataclisma da história, uma temática extremamente interessante de ser lida, né? Então aqui essa coleção, ela disponibilizava esse conteúdo, né, de historiadores consagrados, né, britânicos, em sua maioria, por um preço extremamente acessível, em banca de revista principalmente, né. Então, assim, a história é a mãe de todas as ciências humanas, é a coisa mais importante que você pode estudar e deve ser a base das suas ideias. Não é só a minha opinião, mas a opinião do filósofo italiano Giambattista Vico, né. Por sinal, o grande problema dos dias hoje é que as pessoas forma suas ideias a partir das ideias dos outros, né, a partir de doutrinas, a partir de filosofia, né, e o próprio Platão já nos alertava para o perigo dos sofistas, né, os falsos profetas, né, muitos deles que utilizam o próprio nome de Platão para chegar aos seus objetivos, né. Então, assim, o antídoto contra tudo isso é estudar a história, não é nada mais do que formar suas ideias a partir dos fatos. Então, estou fazendo essa reflexão, essa pequena digressão para tentar lhe convencer da importância incrível que essa coleção teve assim, para o mercado editorial brasileiro. Inclusive, eu queria fazer uma pequena reflexão, antes de falar dos aspectos técnicos da coleção. Eu sou de uma geração que eu tive o privilégio de crescer sem internet, né? A internet, quando começou a pegar, eu já tinha quase 30 anos. Então, eu usufruí de tudo isso, né? Logicamente que esse salto tecnológico proporcionado pelo advento da internet, ele foi fantástico, né? Não é à toa que, com certeza, a gente só ganhou, senão a gente não estaria nem aqui conversando agora pelo YouTube. Porém, alguma coisa se perdeu, né? Alguma coisa se perdeu, e eu me lembro muito bem que, na minha época, as bancas de revistas eram lugares mágicos para quem gostava de ler, né? Eram como se fossem hubs de informação, eram como se fossem hubs que a gente tinha em relação a tudo que acontecia no mundo. Você tinha revistas especializadas em todos os assuntos, e como você não tinha conteúdo, o acesso ao conteúdo não era muito fácil, você se aprofundava mais naquele que você comprava, né? O acesso era, você tinha que pagar pelo acesso, e quando você pagava por uma revista, por um livro, você lia todo, né? Você estudava todo, você se concentrava. Ao contrário de hoje, que você tem uma disponibilidade de informação absurda, de graça, e você acaba pulando de galho em galho e não se aprofundando em nada, né? Então, o que se perdeu com a internet foi isso, mas se a gente tiver a postura correta, a gente consegue usufruir o melhor dos dois mundos. É para isso, isso é uma das coisas que esse canal procura lhe ajudar a compartilhar com você, né? Os livros, eles são os nossos personagens, são os personagens da nossa mente, né? São os estímulos que a gente precisa contra o brain rot, né? Um termo que surgiu agora, né? Que é você ficar muito habituado a esses estímulos rápidos e fugazes dos dispositivos eletrônicos, né? Então a gente está aqui para sugerir muita coisa legal. Se você gosta de ser, você ainda pode ter acesso a essa coleção. E antes de falar da coleção, queria fazer mais uma observação. Queria agradecer ao canal Davi Vega, um canal que ele nos segue aqui, é um canal muito maior que o nosso. Eu sigo o canal dele, adoro o canal dele. E se você gosta do canal Resenha Cult, você provavelmente vai gostar do canal Davi Vega também, né? E o Davi tem uma coleção enorme da História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial da Rennes. Ele fez um vídeo só mostrando a coleção dele,
E eu achei que seria um vídeo muito legal também eu mostrar a minha, né? Embora a dele seja bem maior, né? Mas eu tenho um volume suficiente para que você tenha uma ideia, né? Então, essa coleção, na realidade, ela é a mera tradução de uma coleção britânica da Ballantine Books, né? Ela foi lançada na Inglaterra e uma quantidade absurda de volume, né? Nem todos foram no Brasil, se não me engano, foram publicados em torno de 130 volumes, mas lá foi lançado um pouco mais, né? E os historiadores que escreviam para essa coleção, historiadores consagrados, né? A qualidade, depois eu passei a minha vida toda lendo livro de história, né? E comecei com essa coleção, depois fui lendo coisa muito mais moderna, muito mais que teve acesso a muito mais dados. E eu digo assim, se você ler o que a Renner, o que a editora Rennes disponibilizou, não faz feio não, viu? Inclusive, um dos destaques, dos historiadores destaques que escreveram essa coleção é o John Keegan, né? Um célebre historiador inglês, que, para quem não sabe, ele foi discípulo do Anthony Beevor, né? A gente tem uma playlist no canal só com resenha de livro de história do Anthony Beevor, né? Então, o John Keegan escreveu alguns volumes dessa coleção aqui, entre outros historiadores consagrados, né? Então, essa coleção era o seguinte: ela tinha um formato bastante econômico, que fazia dela ter um preço bastante acessível, né? E ela... Deixa eu botar essa caneca aqui para não fazer besteira. Pronto. Então a gente vai ver junto aqui. Você vê aqui, fico com medo de soltar as folhas, né? Então aqui ela alternava fotos com textos bastante densos, né? Essa biografia do general George Patton, eu li dessa coleção, né? E, opa, olha as páginas caindo. Eu tenho que dar uma... Eu sei como resolver isso aqui, como restaurar, né? Mas é tanto livro antigo que eu tenho nessa situação que eu não tenho tempo para fazer tudo, né? Mas ela está completinha aqui, então vamos tentar fazer assim. Foto, ó. Ela alternava fotos em preto e branco, com textos bastante densos, né? Com mapas. Olha os mapas aqui, mostrando as campanhas, as realizações militares. Então, assim, se você estudar só para uma coleçãozinha dessa aqui, que foi vendida numa banca de revista por um preço extremamente acessível na época, não faz feio não, entendeu? Não faz feio não, você aprende. Eu acho, inclusive, que eu só li 2 biografias do general Patton, essa aqui, da editora Rennes, e a autobiografia dele, que ele escreveu, sobre a Segunda Guerra Mundial, a guerra que eu vi. Então, aqui, essa coleção, ela tinha várias, ela era dividida em várias subseções, né? A banda roxa falava dos líderes, né? Por sinal, é que eu gostava mais. É que eu me sentia, que eu achava mais legal estudar, né? E desses livros aqui eu li praticamente todos, né? Eu acho que eu li todos. Então eu tenho na minha coleção a do general Patton, né? Com banda roxa. Tenho do Winston Churchill, né? Foi a primeira biografia do Winston Churchill que eu li na vida, foi essa. Por sinal, tem uma resenha de uma biografia do Churchill aí por Martin Gilbert, né? Stalin. Hermann Göring, essa biografia do Göring foi inesquecível, né? O cara mergulhava profundamente na psique do maluco, né? O cara tinha uma obsessão por objetos bonitos, né? Ou seja, era um cara suscetível a todo tipo de os pecados assim mais triviais, né? E talvez ele não tinha uma mente saudável, né? O cara foi viciado em droga a vida toda, né? Viciado em morfina, né? Essa biografia me marcou bastante, o Hermann Göring. Para quem não sabe, era o número 2 da hierarquia nazista, né? Depois do Hitler. General Eisenhower, vai ter um filme fantástico sobre o General Eisenhower esse ano, né? Mostrando todas as dificuldades que ele enfrentou o dia D. Tem uma resenha do livro Dia D do Anthony Beevor aí no canal, né? Inclusive, uma biografia dessa, biografia fininha, acessível, serve como complemento espetacular para o livro do Beevor, Dia D, né? General Douglas MacArthur, né? O herói da reconquista das Filipinas. Então, você tem uma biografia fantástica aqui, com muitas fotos históricas, icônicas, maravilhosas. Acabava falando das batalhas, dos generais. Então, assim, coleção fantástica. Eu falo com muito carinho dessa coleção. E um dos meus preferidos, George Zukoff, né? Que era difícil naquela época a gente ter acesso
a biografia dos heróis lá do Exército Vermelho, né? Esse cara aqui foi o principal general do Stalin, né? Do Exército Vermelho, né? O mais genial, né? Embora quando na tomada de Berlim a turma tentou escantear ele mais ou menos, depois ele teve vários problemas ao final da guerra. Na realidade, esse cara não morreu por sorte nos expurgos, né? Tá tudo aqui nessa biografia fantástica, né? Então isso aqui, a banda roxa, são os líderes, né? Você vê que eu tenho vários aqui. Aí você tem aqui a banda vermelha, né? Você tem a banda vermelha. A banda vermelha são as principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Me faltam algumas, né? Eu vi o vídeo do Davi Vega, ele tem a Barbarossa, que foi escrito pelo John Keegan. Esse eu não tenho. Se eu topar com ele em um sebo qualquer dia, com certeza eu vou comprar. Então você tem aqui Monte Cassino, né? Uma máquina de moer carne na Itália, né? A ideia principal dos aliados era subir, adentrar a Europa pela Itália, mas depois de batalhas como essa, eles acharam melhor entrar pela França mesmo no dia D, né? Bastogne, você vê que a batalha é a banda vermelha, né? Essa aqui, ó. Os líderes é a banda roxa e as batalhas é a banda vermelha, né? Batalha de Berlim, o fim do Terceiro Reich, né? Bandinha vermelha, também fantástica, né? Se você quiser saber mais sobre essa batalha, tem uma resenha no canal do livro Berlim 1945, do Anthony Beevor. A Batalha da Inglaterra, né? Então tem escrito aqui, tantos reticência a tão poucos, em referência àquela célebre frase do Churchill depois dessa batalha, né? Que a gente falou na resenha da biografia dele, que tem no canal. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, porque um punhado de pilotos da RAF conseguiu vencer os alemães na Batalha da Inglaterra, o que segurou os nazistas naquele período ali, enquanto a Inglaterra está lutando sozinha, né, contra o Terceiro Reich. Os Estados Unidos ainda não tinha entrado na guerra. A Batalha pelo Reno. Então, eu tenho muitas batalhas bastante relevantes aqui na minha coleção, né? Só falta a Barbarossa mesmo. Barbarossa, né? Do John Keegan. Ou essa aqui, a Defesa de Moscou, capitaneada de forma genial, brilhante, pelo general George Zhukov, né? Moscou estava praticamente entregue, e ele conseguiu segurar as tropas alemãs com a ajuda do mau inverno. Parece que toda vez que a Rússia é invadida, o inverno vem um inverno assim que não vinha há muitas décadas, né? Banda vermelha. Libertação das Filipinas. Essa banda aqui é laranja, mas eu acho que é a mesma, porque desbotou, tá tudo desbotado, é coleção muito antiga. Libertação das Filipinas, né? Ponte aérea para a China. Isso aqui é um aspecto, inclusive, muito pouco abordado nos livros de história que tratam a Segunda Guerra Mundial. Normalmente, tudo que acontecia na China era escanteado, não aparecia nos estudos de história, o que é um erro, né? O livro The Second World War, do Anthony Beevor, ele fala muito bem que estava com a Guerra Civil Chinesa. A Rússia comunista nasceu a partir da Segunda Guerra Mundial. E se você não falar sobre isso, você não vai entender um dos principais impactos que a Segunda Guerra Mundial teve nos dias atuais, né? Ponte aérea para a China. Roterdã, a invasão da Holanda. É a última batalha que eu tenho, banda vermelha, né? Então aqui, a banda azul eram as armas de guerra, né? As armas, né? E o que eu... Pô, tá molhado aqui. Será que eu botei esse livro em cima de algo molhado? Eu vou começar pelo meu preferido dessa coleção, que eu li. Spitfire, Caçador Implacável. Isso é aquele célebre avião britânico, que foi uma das principais ferramentas na Batalha da Inglaterra. Isso é muito contestado. Eu li uma história em quadrinho, com méritos históricos muito grandes, que ela dizia que o Spitfire levou só a fama, que o avião mesmo que venceu a Batalha da Inglaterra foi o Hurricane, né? Mas, de qualquer forma, é uma máquina fabulosa, espetacular. Eu adorei ter lido aqui sobre a história do seu desenvolvimento. Banda azul da coleção, são as armas, né?
Então você tem submarinos alemães, a arma oculta, né? Também de suma importância, né? O que os alemães, o que a marinha alemã, o terror que ela provocou, principalmente na primeira fase da guerra com esses submarinos. Então, aqui tem falando bem direitinho, descrevendo bem direitinho como é que funcionava a máquina. E esse aqui eu tenho em duplicidade, viu? Eu acho que eu tinha isso aqui na minha coleção, fui a São Paulo, passei num sebo lá, e não lembrei exatamente todos que eu tinha, acabei comprando. Tem um duplicidade, um inclusive em excelente estado, o outro, né? Se alguém quiser trocar, deixei nos comentários. E tenho armas da infantaria, as joias da rainha das batalhas, né? Aqui eu acho que eram as armas do exército britânico, né? Aqui aquela Sting Gun, né? As armas do exército britânico, né? Célebres, embora conhecidas como armas feias, né? O exército britânico aqui tinha as armas mais feias. Né? Essa arma aqui, inclusive, essa aqui, se você assistiu Star Wars, você vai ver vários dos Stormtroopers ali do lado do Darth Vader com essa arma aqui. Os caras, quando estavam fazendo o filme, pegaram várias armas dessa, pintadas de preto e transformaram em metralhadores de ficção científica. É muito legal. Exatamente essa arma aqui, que é a Lewis Mark I. E tem outra banda aqui, que é a banda preta, que são as políticas. E eu só tenho um dessa banda preta, que é o único da minha coleção que está em péssimo estado, que é o Juventude Hitlerista, né? Está em péssimo estado. Preciso eu sentar para ver como é que eu vou consertar isso aqui, não vai ser muito fácil. Mas o miolo do livro está inteiro e está em excelente estado. É só essa capa mesmo que rasgou, né? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Eu detesto colocar aquele durex aqui, acho horrível, sabe? Tem coisas melhores, entendeu? E eu vou ver aqui como é que eu posso. Porque ela tá tão em bom estado, mas a vontade que dá é o cara encadernar, né? Contratar um dia, encadernar tudo direitinho em capa dura. Mas as capas são tão bonitas, a estética dela é tão bonita, né? Eu tenho outras coleções de banca também, principalmente de armamento sobre a Segunda Guerra, que eu uso até hoje quando eu estou lendo um livro de história. Eu pego quando ele fala de uma arma ou de um equipamento, eu gosto de pegar para ver, para ter referência, né? Para ajudar a criar no meu imaginário aquilo que o cara está falando, né? Então, essa coleção é maravilhosa, né? Se vocês quiserem ver mais coisas sobre essa coleção, eu sugiro o vídeo dessa coleção, da editora Rennes, do canal do Davi Vega, né? Canal espetacular. Eu, particularmente, gosto muito, né? A temática parecida com a nossa. E a coleção dele é até maior que a minha, né? Ele tem mais fascículos, né? E é um vídeo muito legal. Foi o vídeo que me motivou a fazer essa coleção. E se você quiser ter acesso a mais algumas coleções que eu tenho, tem uma playlist no canal aí, só coleções, né? E é isso, pessoal. Fique ligado no canal. Eu tô com muitas ideias aí, tem muita coisa nova que eu tô querendo fazer. E esses dias aí deve estar saindo, viu? Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Muito obrigado.